nome é Marcos Vinícius Bueno Silva, mas muita gente já me chama de Marquinho Bueno já, por afinidade aí às vezes de trabalho, da parte da internet já também. Sou filho de Márcio Luiz da Silva e Márcia Bueno Fernandes Silva, né? É um pouco... muita gente brinca, né? Eu sou filho de Márcio e Márcia, né? Então meu pai me chama Márcio e minha mãe chama Márcia. E tem uma irmã que chama Idla. Nós somos 2 filhos, nós somos um casal, uma irmã mais nova. Minha irmã ela é formada em Direito, porém hoje ela tem uma empresa do ramo imobiliário, né? Ela trabalha com venda de imóveis, ela tem uma imobiliária própria, ela e meu cunhado. E hoje ela atua na cidade de Goiânia e atende ali toda a grande Goiânia e o entorno ali de Aparecida. É uma pessoa extremamente comercial que eu tenho muita admiração e respeito. Meu relacionamento com a minha irmã é um relacionamento muito difícil. Primeiro que eu sou um cara muito ciumento, principalmente com ela, então a gente sempre teve muito conflito nisso daí, desde pequeno. Mas é um relacionamento de muito sentimento, de muito amor, de muito carinho e de muito respeito e admiração. Sou casado, vamos fazer agora 5 anos, minha esposa é a Isabela, é uma pessoa que eu admiro muito, onde a gente já se conhece já tem um tempo aí, vamos caminhando para 8 anos de relacionamento. Uma história engraçada também, né, onde o pai da Isabela e o meu pai já se conheciam antes de eu e a Isabela nos conhecer. E meu pai sempre falava para mim, eu tinha uma paixão que era o cavalo, e meu pai falava, eu tinha uns amigos lá em Jandaia que mexia com cavalo e tal, sempre comentou. E na faculdade eu estudei com uma pessoa que foi o Leno, que ele era de Jandaia. E aí a gente se conheceu e eu sempre contei essa história para ele. Aí um dia ele foi na minha casa, meu pai contou essa história para ele, falou quem eram essas pessoas. E no dia que eu estava no mesmo lugar que a Isabela estava, foi no dia da formatura do Leno. O meu primo também estava formando junto com o Leno, em zootecnia em Goiânia. E aí o Leno falou aqui, ó, essa moça aqui é filha do pessoal que seu pai falou que conhecia. E aí acabou que a gente foi conversando, fomos nos aproximando e acabando chegando num relacionamento e hoje estamos casados aqui hoje. Casamos em Goiânia, mudamos para Palmas e Palmas hoje nós moramos em Gurupi. São 5 anos que nós estamos casados e agora nós estamos no 3º ano nosso aqui de Gurupi, são 5 anos de Tocantins. Nós ainda não temos filhos, né? Tá dentro dos nossos planos, acredito que já não demora muito mais. Eu tenho esse sonho de ser pai, ela também tem um sonho de ser mãe, de construir família. Mas devido a essas correrias do dia a dia, questão de empresa nova, de abertura de mercado, correndo atrás ainda da vida profissional, de uma consolidação de uma vida profissional, tá dentro dos nossos planos, mas será em breve. Eu sou natural de Goiânia, né? Nascido e criado em Goiânia, capital. Porém, meus pais são do interior, muito pertinho de Goiânia. Meu pai é de Nova Veneza, minha mãe é de Nerópolis. Então, sempre passei as minhas férias ali no interior, né? Que foi sempre onde eu tive o meu contato com a fazenda, o meu contato com o mundo do agronegócio, onde surgiram as primeiras paixões, onde eu comecei a gostar de cavalo, comecei a gostar de pecuária, tirava ali leite na mão, entregava leite no leiteiro, andava de carroça. Foi na onde eu fui criado com a família, principalmente do meu pai nesse ponto. A minha infância relacionada ao agronegócio, não vou mentir, foi 99,9% pelo cavalo. A minha grande paixão do agronegócio sempre foi o cavalo, né? Onde eu gostava de andar a cavalo, gostava da questão de laçar, gostava de apostar corrida com meus primos. Então a minha paixão realmente sempre foi o cavalo. Com o decorrer do tempo, com essa paixão evoluindo, conhecendo um pouco, eu tinha um sonho que era ser médico veterinário, né? E já contei isso outras vezes, e o meu sonho de ser médico veterinário vinha às vezes até por não conhecer tanto a questão da profissão, mas eu via que os profissionais que trabalhavam com agronegócio, principalmente com a pecuária, era veterinário. Quando chegou na minha época de prestar vestibular, eu fui ler um panfleto da UFLA, da Universidade de Lavras, que era a universidade que estava no auge. Era Lavras, Viçosa e perto de mim tinha um UNB, porque ainda ia veterinária na Federal. E não existia zootecnia na Federal de Goiânia no meu primeiro vestibular. Quando eu li o panfleto da UFLA para poder ver os cursos que tinha para poder fazer, lá mostrava que tinha curso de veterinária e tinha curso de zootecnia. No curso de veterinária tinha um cara de jaleco, com um negócio de escutar o coração do animal ali,
com um cachorrinho e um gato deitado numa cama. E no curso de zootecnia tinha um cara no meio de um confinamento com o pé em cima de um coxo olhando para uns boi. Eu acho que eu estou escolhendo o curso errado. O curso que eu quero, que eu entendo na minha cabeça e o que eu quero mexer é a zootecnia. E aí, a partir dali, comecei a prestar vestibular para zootecnia, passei em primeiro lugar na Federal de Goiás. O meu primeiro vestibular eu prestei em 2009, eu tinha 19 anos. E aí eu ingressei na faculdade em 2020, eu formei com 24 anos. Terminei, né, em 2013, colei grau em 2014, mas eu já trabalhava desde o começo de 2013, tinha conseguido antecipar algumas matérias, foi quando eu fui para a C Proteína, fazer uma vaga de estágio, concorrer a uma vaga de estágio. Só que eu já tinha iniciado meu estágio curricular, né? Eu já, desde do começo, do primeiro período de faculdade, eu já estagiava e a pessoa que me ajudou muito nessa época foi o Edgar Ferreira Butina, médico veterinário lá em Goiânia, muito meu amigo. Ele trabalhava para o Thiago Ávila na época, no TA Quarto de Milha, junto com o Rodrigo, com o Na Bola, que foram as pessoas que me acompanharam nos meus primeiros passos profissionais. Na época ainda era mais focado no cavalo. O Thiago, que era o proprietário do Aras, já tinha o confinamento, tinha fazenda. Eu tinha pouco contato com isso, meu negócio realmente era em cima do cavalo. Quando eu estava lá, logo terminando a faculdade, eu recebi uma proposta perguntando se eu não queria fazer uma entrevista de estágio para poder ir para a C Proteína. Até então eu não conhecia a C Proteína. E aí quando eu fui pesquisar o que era a C Proteína, já tinha alguns outros conhecidos lá, e aí eu vi que era um confinamento muito grande, né? De 56 mil boi estático, tinha floculador dentro da fábrica, que era algo que a gente só via na internet, sabia que tinha nos Estados Unidos, que era uma tecnologia de processamento de grão que dava uma eficiência muito grande. O outro que tinha era na Conforto, em Nova Crixá, mas nessa época eu ainda não tinha nem noção do que eram essas coisas, né? Então, na hora que eu vi o tamanho da empresa, o tamanho do volume, o tamanho do negócio e as pessoas que estavam lá dentro, né? Tem o Francisco Amorim, que é o Chiquinho, que hoje mora em Gurupi também, tem o Tanner Rezende, tinha o Paulo Emílio, então pessoas de um nome renomado já na área, né? E eu ia ter a oportunidade de estar lá perto dessas pessoas. E depois fiz muitas amizades lá dentro também, o Fernando, o Michael, o Rodrigo, que é a turma hoje que a gente trabalha aí, que estão posicionados dentro do mercado, que são companheiros que a gente leva. E aí quando eu fui para lá, fiz essa prova para ser estagiário, acabei sendo contratado, e aí a gente trabalhava como líder de pecuária, era a turma que executava todo o trabalho, tanto de gerenciamento de número no computador, quanto essa parte da prática, né, de fazer leitura de coxo, ver refúgio de coxo, controlar consumo, andar com o motorista do vagão para poder ver como é que distribuía, controlar o pessoal que lavava coxo, que limpava os bebedouros, que fazia toda essa parte funcionar, né? Então ali eu fiquei uma temporada onde a gente abateu mais de 100 mil bois nesse período que eu fiquei lá, e foi a primeira oportunidade de ver algo muito próximo do ideal funcionando na realidade. E aí depois que eu tive essa experiência, eu recebi um convite do Thiago, que era meu amigo, que já tinha sido meu patrão, e foi quando eu retornei para Goiás, que voltei para Nerópolis, que era na GT Agronegócio, que era um confinamento aí de um volume estático de 16 mil animais, onde tinha uma modalidade nova de trabalho, né, que eu ainda não conhecia, eu conhecia ali da porteira para dentro. E aí nós fomos para uma prestação de serviço, que era a parte do boitel, que a experiência que eu tinha adquirido de gestão técnica dentro da C Proteína me ajudou muito quando eu fui para esse segundo trabalho, onde eu tinha um foco um pouco diferente do que já estava acontecendo. O meu negócio não era preocupação somente com GMD, com consumo, essas coisas. Eu já tinha começado a ter uma preocupação com a gestão desses dados, né? De saber como que estava sendo a questão do previsto e o realizado, como é que estava chegando essa dieta que tinha sido formulada até o consumo desses animais, como é que estava a questão de logística, qualidade de mistura, todo o gerenciamento do processo, né? Identificar onde estavam os pontos fracos, os pontos fortes, quem eram as pessoas que cumpriam com o protocolo da maneira que deveria ser correta, e aí nós fomos ganhando espaço dentro da empresa. Dentro dessa mesma empresa, que era a GT Agronegócio, tive a oportunidade de participar de um grande case de sucesso da pecuária intensiva, que foi um super rotacionado, né, onde produziu mais de 60 arrobas por hectare em 180 dias, um processo de medição de produção de matéria seca a pasto, com ajuste de lotação no coxo,
onde aí eu comecei a aprender alguns alimentos alternativos, bagaço de cana, casquinha de soja, polpa de tomate, germe de milho, onde eu tive toda a oportunidade de trabalhar com esses ingredientes e também entender que não era só o ideal que funcionava, né? Que então tinha alternativas também para buscar os bons resultados. Comecei a ter um pouco mais de experiência sobre a gestão das pessoas, onde eu já comecei a ser o encarregado geral da operação, depois veio o primeiro título de gerente dentro dessa empresa, né? E comecei a conhecer mais pessoas relacionadas ao mundo da pecuária, as empresas de nutrição, as empresas de sanidade, o pessoal que dava assistência na parte de choque, balança, brete, manejo racional. E eu fui começando a me posicionar também como profissional, porque a carga que eu começava a trazer de conhecimento começou a servir de exemplo já para outras pessoas. Comecei a ser convidado para poder dar treinamento, as pessoas iam lá na fazenda fazer visita para entender como é que funcionava todo o esquema, né? Produtivo, relação de divisão de pasto, adubação, consumo, e era um trabalho que eu era orientado ali pelo Gustavo Reis e pelo Washington Mesquita, que eram pessoas que têm extremamente conhecimento da área e desenvolveram vários projetos nesse sentido, e eu tive a oportunidade de aprender ali com eles e executar o projeto onde a gente conseguiu chegar nesse número aí. A DSM entra na minha vida a partir da GT Agronegócio. A GT era cliente da DSM nesse momento e quando viram, eu acredito que quando viram aquela capacidade de produção das fazendas, a organização que existia tanto no confinamento quanto na fazenda do rotacionado, a DSM, como era parceira do pessoal da GT, começou a levar os seus técnicos para lá para poder passar por uma capacitação de conhecimento. E a pessoa na qual fazia esses treinamentos era eu, junto com os técnicos que atendiam as fazendas a nível do Brasil. A DSM tinha um campo muito grande de atendimento, muito técnico, a nível sul, centro-oeste, sudeste, norte, nordeste, e essas pessoas iam lá para poder ter essas capacitações conosco. E fora disso, sempre tinha equipe técnica que atendia a fazenda, onde eu fiz vários amigos também, o Leonardo Duarte, o Hugo Cunha, o Rodrigo Garcia, o Aurélio, foram pessoas que eu conheci através desse trabalho que eu fiz ali em Nerópolis com o pessoal da GT. Depois disso, surgiu uma oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de ir para o outro lado do negócio, sair da parte de produtor ali junto com a produção dentro da fazenda e fui convidado a integrar a equipe da DSM como assistente técnico ali no estado de Goiás para poder acompanhar os projetos de confinamento, os projetos de recria intensiva, e aí foi onde eu comecei a enxergar várias realidades ao mesmo tempo e usar todo o potencial técnico que eu vinha crescendo, construindo e evoluindo. No intervalo muito rápido eu recebi uma promoção para poder ser gerente regional de confinamento da DSM, estar trabalhando junto com o pessoal na capacitação e na liderança da equipe técnica que dava os treinamentos para o pessoal que atendia as outras regiões, a trabalhar a questão dos números, teste de produtos, ajudar a empresa a coletar as informações necessárias para poder seguir aí dentro do segmento comercial. Logo depois disso foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Tocantins, né? Então eu vim para o Tocantins através da DSM, para poder fazer um trabalho em alguns clientes específicos, projetos maiores de pecuária, e onde eu também conheci um pouco mais da área comercial. Também capacitando a equipe, fazendo essa gestão de negócio, montando estratégia para que pudesse alcançar os números desejados pela empresa. A criação da Bueno surge do anseio, de um sonho e de uma demanda, né? Então, quando eu conheci o Tocantins, eu fiquei extremamente apaixonado, né, pelo estado, pelo potencial, pela produção, pelas pessoas que eu conheci aqui. Fiz muito amigo legal, conheci muita gente boa, muita oportunidade de negócio. E quando eu estava na DSM, começou a surgir algumas questões relacionadas à consultoria, onde eu ia passar o final de semana na fazenda de um amigo que eu conhecia, que já era cliente. Aí depois tinha demanda de clientes que não moravam aqui no Tocantins, mas tinham fazenda aqui, queria um trabalho mais próximo para poder estar acompanhando, para poder estar entregando os resultados. E foi surgindo essas demandas, né? E
tive um parceiro, um amigo que deu um pezinho ali na bunda ali, falou assim, vai que tá na hora de você fazer o negócio, que foi o Marcelo Marra, que é um grande amigo que eu tenho, um grande cliente que eu tenho, uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito, me ajuda muito, me inspira, me tira dúvida, me dá oportunidade, e a partir disso daí eu comecei esse trabalho de consultoria, né? No qual também eu já vinha me preparando, que eu também acreditava no que eu dava conta de fazer e na minha metodologia de negócio, né? Na minha metodologia de produção, através da experiência que eu já tinha construído ao longo do tempo, pelas oportunidades que eu tive de trabalhar nos grandes projetos que eu trabalhei, né? E de entender que o conceito que eu estava carregando estava dando certo, trazia resultado positivo, tanto é que as pessoas começaram a procurar e querer entender melhor como que isso daí funcionava. Então, no final de 2019, tomei a decisão, abri a Bueno, tinha um sócio no começo, que foi o Diego, uma pessoa também que eu tenho total respeito e admiração, um cara que agregou muito no início da construção da Bueno, que era um cara que era responsável por toda a parte de manejo de pastagem, como um profissional extremamente capacitado, que hoje seguiu a vida profissional para dentro da porteira novamente, toma conta de um projeto gigantesco aqui no Tocantins, de muito futuro, uma pessoa que eu respeito e agradeço muito pela ajuda que nos deu, principalmente no início da Bueno. O trabalho da Bueno hoje é aliviar o risco da produção. Eu acredito que esse é a principal característica do trabalho da Bueno. O que é aliviar o risco da produção? É trazer capacitação de mão de obra, é trazer conhecimento técnico, é trazer oportunidade de negócio e trazer também informações decisivas dentro do mercado. Eu costumo dizer para todo mundo que dentro do conceito de negócio da pecuária, 60% a 70% do negócio está destinado à parte comercial, 30% a 40% está destinado à parte produtiva, né? Então, se eu erro na minha parte comercial, que é a maioria do meu negócio, fica muito difícil de eu querer consertar isso com a parte técnica ou produtiva. Então, o principal trabalho da Bueno é eliminar ou aliviar os riscos de produção dos nossos clientes e da cadeia produtiva que está perto de nós. A Nutramix entra como um parceiro assim que abriu várias portas para nós e eu acredito que vice-versa também. A Bueno abriu várias portas para a Nutramix. A Nutramix vem através de um relacionamento com o Frederico Ferro, que foi uma pessoa que veio para o Tocantins também junto com a gente, do relacionamento, trabalhou na DSM e depois foi para a Nutramix e me apresentou essa empresa que nos deu uma possibilidade, né, de uma flexibilização de utilização de tecnologia na área de nutrição para poder atender as demandas específicas dos nossos clientes. A partir dali, nós conseguimos criar um portfólio de produto, onde eu acreditava que seria o ideal para a região que a gente ia atender, junto com o histórico que eles já tinham, né, da produção de produto deles, dos resultados que eles já tinham atingido, que é principalmente o blend de produto que é o Bovicorte Premium, né, que aí tem o William, tem o Seik, tem o Léo, tem o André, o Tobias, os meninos que estavam envolvidos na época da nossa negociação a fundo dentro do negócio, onde eles me deram a possibilidade de criar um portfólio de produto, onde eu ia poder trabalhar os meus clientes da Bueno e os clientes da Nutramix. O nosso trabalho vem crescendo, o reconhecimento vem aumentando. Hoje, a nível Brasil, da pecuária brasileira, nós já estamos bem posicionados. A gente tem trabalho norte, sul, sudeste, centro-oeste, né? E através desses trabalhos, através do reconhecimento das pessoas, a gente começa a expandir um pouco mais a nossa área de atuação. Desde agora, a partir desse ano, tem uma parceria com cara que vem se tornando cada vez mais meu amigo, um parceiro não só de profissão, mas um parceiro pessoal, uma amizade muito franca, um cara de muito conhecimento, que é o Paulo Schwab, que está hoje lá no Paraguai, que é o Paulinho, como eu chamo aí carinhosamente, e nós começamos uma troca de informação e que está nos levando hoje a prestar o nosso serviço lá também no Paraguai. A Nutramix também tem uma participação no Paraguai, atua fortemente lá no Paraguai, foi quem abriu esse elo entre eu e o Paulinho,
né? E hoje a gente segue com essas duas vertentes, tanto a parte de nutrição da Nutramix feita pelo pessoal do Paraguai e agora a minha parte técnica através da Bueno, com o meu relacionamento com o Paulinho expandindo a nossa área de atuação. O meu foco profissional, o meu foco de solução, o meu foco de negócio que eu sempre acreditei, né, e tive a oportunidade de trabalhar foi o confinamento. O confinamento eu acredito que ele é sempre a cereja do bolo na pecuária brasileira hoje, que é onde eu acredito que sim, utiliza o maior nível de tecnologia, o maior nível de reconhecimento, o maior nível de produtividade e ele acaba também sendo o setor da mídia, né? Porque você trabalha a grande escala de animais, uma grande escala financeira também, acaba isso repercutindo muito grande, né, o movimento que o confinamento faz. E eu tenho, até por questão pessoal, uma afinidade muito grande pelo confinamento, questão de apartação de boi, pesagem, ronda sanitária, o trabalho de estratégia de você ver um animal entrar ali e com 90 dias você ter o resultado, você ver o seu trabalho acontecendo. Então eu sempre foquei muito na questão do confinamento, até mesmo a questão dos meus estudos e do meu conhecimento. Depois disso, vem crescendo cada vez mais a pecuária intensiva, que são essas questões de áreas de alternadas, áreas de rotacionado, até mesmo um pastejo alternado e agora a utilização das áreas de palhada junto com a integração lavoura-pecuária. Então, esses são os principais objetivos do meu trabalho dentro da produção. E consequentemente, a cria vem ganhando cada vez mais espaço no nível de conhecimento e dedicação do tempo nosso de estudo e até de formação de equipe. Porque cada vez mais vem se encaixando e vem ficando necessário um entendimento de todo o ciclo da pecuária, tanto para poder fazer ajuste comercial, tanto para poder fazer ajuste produtivo. Eu sempre falo muito e toco sempre no assunto, né, da questão do mês de nascimento dos animais, que refletem tanto na eficiência da recria quanto na parte de abate. Então a gente precisa de entender de todo o ecossistema que está envolvendo a parte de produção na pecuária. Meu maior sonho sempre foi poder gerar oportunidades, conhecer pessoas e fazer o que fizeram por mim, né? Quando você começa, é muito difícil você ter essa primeira oportunidade. Transferir conhecimento, fazer formações de novos profissionais, buscar uma linha de raciocínio, criar uma metodologia, tudo isso sempre fez parte do meu sonho, né? Para que eu pudesse chegar ao sonho concreto. O que é o sonho concreto do Marcos Vinícius? O meu sonho é ser a maior referência de produção animal dentro do país, né? Não só como zootecnista, não só como pecuarista ou como empresário, mas como uma pessoa que traz soluções, uma pessoa que inova, uma pessoa que dá oportunidade, uma pessoa que ajuda a construir negócios, uma pessoa que ajuda a construir cenários favoráveis para que cada vez mais essa produção possa ter viabilidade tanto financeira quanto satisfatória, né? Que no mundo que a gente vive hoje, com a velocidade das coisas, ganhar dinheiro já não é mais difícil. O difícil é você ganhar dinheiro e ter satisfação, ter a família perto de você, conseguir manter os seus valores, gerar novos valores e ter um sucesso dentro de uma atividade. Então, sempre que eu exponho o meu sonho, eu sempre digo, o meu sonho é ser uma referência de uma pecuária moderna, uma referência de resultado, uma referência de valores relacionado à produção animal. Eu acredito muito na pecuária brasileira, eu acredito muito na pecuária mundial e dentro disso eu acredito que todo o sucesso da atividade ela está relacionado com capacitação de mão de obra e tecnologia. Esses são os dois pontos que vão sempre fazer a diferença dentro do processo de produção. Gosto muito do cenário do agro, né? Gosto muito do estilo de vida, gosto muito das comidas, gosto muito da música, gosto muito de todo o material que é construído dentro do ecossistema do agronegócio, né? A minha paixão, como já disse para vocês no começo, e sempre foi o cavalo, né? Sempre gostei de laçar, sempre gostei do quarto de milha, sempre gostei de estar no rancho, sempre gostei do estilo americano de ser cowboy. Então, assim, esse sempre foi o meu gosto, esse sempre foi a minha paixão. E a pecuária como negócio, ela está dentro de mim, né? Então eu gosto das pessoas, eu gosto da fazenda, eu gosto dessa questão de poder estar participando cada dia de uma rotina diferente, de estar cada dia num cenário diferente, cada dia com um desafio novo,
buscando parceria, buscando conhecimento e também entregando bastante conhecimento. Falando de Marcos Bueno, em relação à vocação para dentro do negócio, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa extremamente comprometida, uma pessoa extremamente focada. O nosso negócio é entregar o resultado, o nosso negócio é ter bons parceiros e ter boas pessoas, gerar valores e estar ali pronto para poder ajudar, cooperar e entregar o que for possível. E como mensagem, né, para as pessoas que são admiradoras do agronegócio, para as pessoas que trabalham como profissional, para as pessoas que participam disso, do mundo do agronegócio, eu acredito que o agro é de um valor de extrema importância, né, produção de alimento, é quem coloca comida em cima da mesa da população. Acredito muito na pecuária mundial, acredito muito na produção de origem animal, acredito nessa formação de valores que eu sempre insisto muito em falar e que o alimento produzido por nós, além de responsabilidade técnica, é uma extrema responsabilidade social. E para que todos tenham isso de uma maneira muito bem feita e que entenda a mensagem que eu quero passar, contando um pouco da minha história, sempre vou dizer, aprenda o conceito para que nunca erre no improviso. Esse é Marcos Bueno, sou zootecnista, à disposição da pecuária brasileira.